Olá! Já parou para pensar se existe uma forma estratégica de investir o próprio tempo para multiplicar o valor profissional? Pois é, sobre isso que vamos falar. Este é um guia com as habilidades essenciais, todas organizadas de um jeito lógico, para construir uma carreira sólida, sabe? Pensando no longo prazo. Eu sou a Della. E só para a gente alinhar, a minha filosofia aqui é bem simples: apresentar o conteúdo de forma clara, direta e sempre fiel à fonte original. Então vamos direto ao que interessa. A grande questão que guia a nossa conversa hoje é exatamente esta: como investir o tempo para, de fato, aumentar o próprio valor no mundo? É uma pergunta, fundamental. E a resposta está em desenvolver as habilidades certas. A chave aqui é adotar uma mentalidade diferente, focada em alavancagem e no longo prazo. Sabe, um pensamento estratégico que prioriza ativos que crescem com o tempo, em vez de ficar só trocando horas por dinheiro. Resumindo, pensar como uma bilionária. É com essa lente que a gente vai analisar cada habilidade. E para organizar esse pensamento, eu estruturei as habilidades em 4 níveis. A gente começa com a base, que é o alicerce de tudo. Depois a gente sobe para o motor, que é o que gera o movimento. Em seguida, a gente pega as ferramentas para otimizar o processo. E por fim, a gente chega no topo, que é onde está a liderança e a visão de longo prazo. Ok, vamos começar então. A base, ela é formada por 2 coisas: comunicação e conhecimento. Pensa nisso como a fundação mesmo. Sem ela, qualquer outra coisa que a gente construir por cima fica instável. E no topo absoluto da lista, a habilidade número 1 de todas: comunicação. Uma comunicação clara e persuasiva. Por quê? Porque, pensa bem, não adianta ter a ideia mais brilhante do mundo se não dá para transmitir ela de forma eficaz. O valor dela se perde. É a comunicação que abre todas as outras portas. E a comunicação se apoia em 4 pilares. Começa com a escrita estratégica, para convencer. Passa pela oratória, para inspirar quando se fala em público. Usa o storytelling, a arte de contar histórias, para criar uma conexão emocional. E tudo isso junto constrói o branding pessoal, que é a sua marca, autêntica e confiável. O outro pilar da base é o conhecimento, e ele começa pelo mais importante de todos: o autoconhecimento. Isso inclui inteligência emocional e, de forma bem prática, educação financeira. Afinal de contas, gerenciar os próprios recursos é o primeiríssimo passo para construir qualquer tipo de riqueza. Certo, com a base sólida, agora a gente pode ligar o motor. Essa é a fase de gerar movimento, de gerar impacto de verdade no mundo. É aqui que entram as habilidades de vender e de criar. E vender vai muito além de empurrar um produto, né? É a habilidade de apresentar ideias, projetos, o próprio valor profissional. Isso exige saber negociar, ter uma abordagem mais humana nas vendas e, claro, dominar as ferramentas digitais como marketing, SEO para ser encontrado e análise de métricas para saber o que está funcionando. Mas para vender, precisa ter o que mostrar. É aí que entra a criação. Saber produzir conteúdo que seja relevante, ter uma noção de design básico para ter uma estética legal e conseguir fazer uma edição simples de vídeo e de áudio. Hoje, criar é uma das formas mais poderosas de construir valor. Bom, agora que a gente tem a base e o motor, a gente precisa das ferramentas certas. São os sistemas e os processos que vão transformar a estratégia em ação, otimizando nosso tempo e nossa energia. O que eu acho mais interessante aqui é como essas habilidades formam um processo. Uma coisa leva a outra. Começa com o planejamento, aí passa pela gestão do tempo, que leva a uma tomada de decisão mais certeira e, no final, te dá a capacidade de resolver os problemas que, vamos combinar, sempre aparecem. E por falar em ferramentas modernas, tem uma que se destaca muito hoje em dia: a engenharia de prompt. É basicamente a habilidade de conversar com a inteligência artificial para extrair os melhores resultados. Quem domina isso hoje tem um diferencial competitivo gigantesco. Juntando tudo isso, a gente forma um verdadeiro arsenal de produtividade. O uso estratégico da IA, a automação de tarefas, a organização em sistemas como o Notion e, o que é fundamental, a disciplina da gestão de projetos para garantir que nada saia dos trilhos. Finalmente, chegamos ao topo da nossa construção de valor. Aqui estão as habilidades que guiam todo o resto, sabe? A capacidade de liderar e de manter uma visão de longo prazo. Liderar hoje é muito mais do que só gerenciar equipes. É sobre explorar abordagens diferentes, como a liderança feminina, que valoriza a colaboração e se baseia em construir autoridade e redes estratégicas. No fundo, é sobre entender o comportamento humano.
Dominar a psicologia do comportamento e do consumo é a chave para ter uma influência real e eficaz. E para sustentar tudo isso, a mentalidade é o que define o jogo. Consistência e disciplina são inegociáveis. O compromisso com o aprendizado contínuo, a visão de futuro e, acima de tudo, a adaptabilidade para navegar pelas mudanças. Isso, no fim das contas, é resiliência. Bom, nós vimos a estrutura completa, da base até o topo. Agora fica a reflexão. Olhando para todas essas possibilidades, qual delas chama mais atenção? Qual habilidade única, se fosse desenvolvida agora, poderia causar o maior impacto nessa jornada de crescimento? A escolha de um foco é o primeiro passo. Pense nisso. Até o nosso próximo encontro.